Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo malvadão, rapaz, atacando o mercado e deixando a imprensa. Ó, tem repórter aí, tem comentarista esportivo desesperado, falando que a situação econômica do país é uma vergonha o Flamengo contratar por esse valor. Os caras estão desesperados, essa é a verdade. Flamengo não para de contratar, para desespero de muitos. E após acertar com a maior contratação da história, nós fizemos um vídeo aqui e dissemos, hein? Hoje era dia de anúncio, já foram 2. Falaremos aqui. Flamengo já parte com foco na contratação de meio atacante argentino, ex-River Plate, atualmente na Fiorentina, jogador jovem ainda, 25 anos de idade, e que o Flamengo mira, 24 anos, e que o Flamengo mira a contratação deste jogador. Tem um outro Lucas, Flamengo pode contratar um outro Lucas. É isso mesmo, Lucas Paquetá. Tem total interesse em retornar para o Flamengo, deve ser anunciado ainda na madrugada de hoje ou amanhã o resultado do seu julgamento. Deve ser anunciado, inclusive pode sair a qualquer momento. E aí, a partir de então, o jogador poderá se acertar com o Flamengo. Inclusive, um jornalista espanhol garante que o jogador já tem tudo acertado com o Flamengo e o Flamengo sabe os valores que o West Ham, né, o clube do jogador Lucas Paquetá, quer para a sua chegada ao rubro-negro. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Gente, é muita informação, tem previsão de estreia dos jogadores, Saul Niguez sendo apresentado, dia de onde o Enzo, né, meu filho, esteve no Ninho do Urubu trazendo informações para vocês. Enfim, é muita coisa, mas nós vamos resumir tudo aqui para vocês nesse vídeo. Peço a vocês para que deixem o like. Você quer ver o Paquetá no Flamengo? Gostaria de ter uma meiuca? Seria cereja do bolo, como muitos dizem, o Lucas Paquetá? Então mete o dedo no like e sobe a hashtag, que inclusive ficou em primeiro lugar na noite de ontem, início da manhã de hoje. Paquetá no Mengão. Você quer ver o Paquetá no Mengão? Então sobe a hashtag, sobe agora, coloca aí nos comentários, vamos fazer barulho. Vamos botar em primeiro lugar de novo no Twitter, Paquetá no Mengão. Geral, vai. Enquanto isso, o drone vai subir e traremos informações do Mengão já. Enquanto você sobe o like, mete a hashtag aí pra gente poder fazer barulho. Paquetá no Mengão, você quer? Então coloca aí. Galera, hoje o Flamengo tá malvadão, né? O Flamengo tá vindo com tudo, atacando o mercado como nunca, e a galera que tava antes cobrando, inclusive nós, né? Aqui a gente não fica de fora, não, faz a meia-culpa mesmo. Cobrando contratações, reforços, a gente tem aqui que dizer que a diretoria tá trabalhando essa semana. Conforme a gente tinha apurado no Maracanã no último domingo, seria uma semana de anúncio de reforços. E isso realmente está acontecendo. O Flamengo anunciando contratações, jogadores chegando, já sendo apresentados, outros chegando amanhã. Probabilidade enorme de um outro jogador chegar no domingo. E o Flamengo não para. Já anuncia a contratação. Where you go? Diz aí o nosso querido Fabrício Romano, cara, que não para de anunciar contratações do Flamengo. Até o Fabrício Romano tá ficando maluco, jureta. Já deixou lá a arte dele pronta e só muda a carinha do jogador. Já sabe que vai ter um where you go daqui a pouquinho de novo. É isso mesmo. O Flamengo anuncia, acerta a contratação de um jogador que, vou dizer para vocês, uma das maiores contratações do futebol brasileiro na temporada de 2025. Samuel Lino, jogador, pertence ao Atlético de Madrid, pertencia, né, agora ao Flamengo. O Rodrigo Paiva já dizia pro meu filho, né, hoje no Ninho do Urubu, e para os jornalistas que lá estavam, que o Flamengo não pagaria esse valor de 25 milhões de euros, 30 milhões de euros, como estava sendo especulado na imprensa internacional. E foi confirmado pelo
Fabrício Romano, que o Flamengo está pagando 22 milhões de euros, mais um valor que é de bônus, né? Podendo chegar a 25, mas o valor é 22, mais 3 milhões de euros podendo ser bônus, e aí a gente não sabe ainda quais serão as métricas desse bônus. O jogador chegará ao Flamengo para suprir aquela lacuna que fica pelo lado esquerdo, né? Que o Flamengo aí, podendo perder o Bruno Henrique, perdendo aí o Michael, que deve sair para jogar na Arábia, inclusive rendendo uma boa grana para o Flamengo também. O Samuel Lino chegando como a contratação mais cara da história do Flamengo. O Flamengo já tinha a saída do Carlos Alcaraz, do Charlie Alcaraz, né? O Flamengo recebeu uma grana boa pela saída do jogador e tem recursos para poder fazer isso. Mas o Samuel Lino, para você, Fábio, é a grande contratação? Você iria nele e tal? Gente, eu confesso a vocês que eu não tenho essa eu acompanho, inclusive, futebol espanhol, mas o Atlético de Madrid é um clube que não me desperta tanta atenção assim. Eu não vejo tantos jogos do Atlético de Madrid. Então, eu vou poder falar pouco do Samuel Lino, mas todas as informações que a gente pega com pessoas que acompanham dizem que trata-se de um grande jogador. Está falando de um clube de ponta, né, que inclusive disputou final de Champions recentemente. Está sempre disputando o Campeonato Espanhol, vem chegando longe na Champions nos dois últimos anos. E o Samuel Lino foi considerado, no ano passado, o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. E isso, uma votação feita pelos torcedores, né? Então, assim, não é um jogador qualquer que está chegando ao Flamengo. A gente espera que ele possa ter muito sucesso. Assim como o Saúl Ñíguez, que chegou hoje, deu entrevista, falou sobre onde ele prefere atuar, falou que conhece muito bem o Filipe Luís, atuou junto e comentou também que o Filipe Luís, na época em que atuou com ele, né, no Atlético de Madrid, já era perceptível que ele seria um treinador. Ele já era um treinador dentro de campo, segundo o Saúl disse. Então, a gente, né, sabe que vão reeditar essa parceria juntos e que o Saúl possa ajudar muito o Flamengo. Não tem previsão para estreia do jogador, ele deixou claro que ele não fez pré-temporada com nenhum clube, ele fez uma pré-temporada à parte, individual, e que não é a mesma coisa que uma pré-temporada no clube, né? Então ele precisará de um tempo para poder estar apto e estrear, talvez aí uns 10 a 15 dias. Saúl deve ser inscrito pelo Flamengo na Libertadores da América, tanto é que já é o camisa 8, já pegou a camisa que era do Gerson Coringa e pode atuar como segundo volante, pode atuar mais à frente, pode atuar como meia pelo lado direito, meia pelo lado esquerdo, que é um jogador versátil que chega para ajudar muito a equipe rubro-negra. Então, a gente já teve, conforme nós dissemos, Saúl Ñíguez, a contratação do Samuel Lino e o Flamengo também anuncia a contratação de Emerson Royal, que chegará amanhã ao Rio de Janeiro. O Flamengo que atravessou o negócio junto ao Benfica, não, ao Besiktas, né, que estava acertado com o jogador. E aí fica uma preocupação, né? Porque o Emerson Royal está parado desde janeiro. A última partida oficial do jogador foi meado de janeiro. Nós estamos já em julho, né? Então são 7 meses de praticamente sem atuar e praticamente não, sem jogar uma partida oficial. E assim, a lateral direita, cara, o cara que tá saindo daqui, o Wesley, é um jogador que era titular absoluto. Aliás, eu vejo uma diferença, ao contrário de muitos de vocês, eu vejo uma diferença absurda do Wesley pro Varela. Não vejo essa história de que o Varela tá jogando bem, vai suprir ali tranquilamente. São características bem diferentes. Varela não tem força física para aguentar o tranco de jogar na lateral do Flamengo. Entendo que seria um bom reserva, nada mais do que isso. Mas vai fazer falta sim o Wesley e a gente espera que o Emerson possa chegar para ser titular. Não tem as mesmas características do que o Wesley, mas que possa conseguir suprir essa vaga, essa ausência na lateral direita do Flamengo. E o Flamengo também agora, né, informação que acaba de chegar, partindo para contratar mais um Lucas. A gente fala mais um porque o Lucas de desejo do torcedor do Flamengo é o Lucas Paquetá, né? E a gente vai falar sobre ele já já, mas buscando o Flamengo, Lucas Beltrán, meio atacante
que atuou pelo River Plate recentemente aqui na América do Sul, está atuando na Fiorentina, onde ele tem contrato. Chegou na Fiorentina no ano passado, né? Na verdade, no ano retrasado, e ele tem contrato até junho de 2028. É um meia ofensivo, 1,76 m, tem 24 anos, é jovem, e o valor de mercado dele, gente, é 18 milhões de euros. Então, o Flamengo tentando a contratação desse jogador, veja que ele, nesse momento, isso é curioso, né? Ele está com o valor de mercado mais alto de sua carreira. Ele foi contratado na época, ele saiu do River Plate em 2023, indo para a Fiorentina, e o valor que a Fiorentina pagou ao River foi de 12,6 milhões de euros para contratar o jogador. É mais ou menos o valor que o Flamengo pretende pagar para tê-lo aqui na equipe rubro-negra. O Lucas Beltrán, ele tem aí números na carreira interessantes, né? 217 jogos, 45 gols e 19 assistências. Um jogador que a maior parte do tempo, né, ele atuou como meio ofensivo, fazendo aquela função ali de atacante. Joga também na função do Arrascaeta e joga como meia. Mas, assim, boa parte da carreira como atacante. Realmente um jogador de muita mobilidade, de atacar o espaço, como o Felipe Luiz gosta. E eu queria saber de você, o que você acha? Acha que é uma boa para o Flamengo, Lucas Beltrán, ou você iria, né, buscar outro nome nesse momento? Bom, o Flamengo, isso não é segredo para ninguém, né? O Flamengo tem a ideia, a intenção de contratar Lucas Paquetá. E aí é um interesse que parte desde o Flamengo até o jogador. O empresário do Lucas Paquetá esteve no início do ano conversando com o José Boto e, assim, e ficou acordado naquele momento que o próximo passo só seria dado após o resultado do julgamento do Paquetá. Todas as partes envolvidas entendiam que esse resultado não demoraria tanto tempo. E a imprensa internacional noticiou que esse resultado sairia no dia de hoje. A gente está gravando agora, são 6 e pouca da noite, até agora não saiu o resultado ainda. Lá já está quase que à noite, né? A gente consultou algumas pessoas que têm acesso ao Lucas Paquetá e que disseram que isso não é horário comercial, não. O horário não quer dizer que à noite não vai sair, pode sair até de madrugada. E a previsão é que saia entre hoje e amanhã realmente, mas isso é uma previsão. Já deram outras previsões como essa e não confirmou-se a previsão inicial. Enfim, todos em compasso de espera para poder dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Lucas Paquetá jogar no Flamengo. A esposa do jogador, a Duda, está no Rio de Janeiro com os filhos do jogador. A ideia é realmente permanecer por aqui, enquanto o Lucas Paquetá está na Alemanha, fazendo pré-temporada com o West Ham. Até domingo, né? No domingo vão voltar para Londres para poder dar sequência à pré-temporada. E existe realmente uma expectativa muito grande do jogador que retornar ao futebol brasileiro. Mas o Flamengo vai ter a concorrência do mundo árabe, que quer o jogador. O Paquetá não deseja jogar na Arábia. Eu posso afirmar isso aqui para vocês. O desejo dele é de retornar ao Brasil, jogar no Flamengo para se aproximar da seleção brasileira num ano de Copa do Mundo. Esse é o desejo. Mas se ele for absolvido, outros clubes da Europa e tal... Gente, ele não tem tanto mercado assim nesse momento por conta de ter tido uma imagem, né, injustamente, diga-se de passagem, de forma injusta, arranhada por conta dessa situação da acusação lá a gente falou de doping, né, mas não é doping, né? A questão da aposta, porque eu prefiro até falar da questão do doping do que essa injusta acusação ao Paquetá de envolvimento com apostas esportivas. Enfim, esse resultado deve sair a qualquer momento e a partir desse resultado as partes vão entrar num denominador comum. O Flamengo já sabe. Mas o West Ham vai pedir X. O West Ham já passou para o empresário o valor que quer, o Flamengo já tem conhecimento, não é de hoje. E o que precisa sair para poder começar a caminhar é o resultado desse julgamento. Como é que o Flamengo vai desembolsar um valor alto, pagar para um jogador que ainda está num processo de poder pegar uma sentença que não vai acontecer, mas, né, uma sentença pesada, enfim.
e impedindo o jogador de jogar. É complicado. Bom, fato de que será a cereja do bolo das contratações do Flamengo nesse início de ano, nesse início de janela, né? Janela do meio do ano. A gente fala início porque a gente está com a cabeça na Europa, né? Para eles é início de temporada e é a principal janela. Não é a do início do ano, acaba sendo essa para eles e acaba sendo para o Flamengo também, né? Porque difícil você contratar no início do ano porque os clubes lá não liberam os jogadores em meio de temporada. Né? O que para nós é início de temporada, para eles é meio. Então, fica aí a expectativa do Flamengo poder ter mais 2 Lucas. Qual dos 2 Lucas você gostaria? Lucas Beltrán ou Lucas Paquetá? Ou os dois? Coloca aí. Você quer ver o Paquetá no Mengão? Então coloca a hashtag Paquetá no Mengão. Vamos subir a hashtag. Coloca nos comentários, coloca com vontade, coloca com tudo. Vamos mostrar que é isso que nós queremos e vamos colocar a hashtag entre as mais comentadas de novo, como foi ontem à noite. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.